Olá a todas e todos. Meu nome é Lúcio Rocha Martins, assistente social da Prefeitura Municipal de Nova Lima, atuando no SUS, na área do controle social. Também sou mestre em Serviço Social pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Nosso objetivo hoje é tratar da NOB RH SUS 2006, a norma operacional básica do SUS, e também da resolução CNAS número 17 de 2011, uma resolução que reconhece e ratifica as ocupações de nível superior no campo da política de assistência social. Bem, são temas conjuntos, né? O nosso grande tema é a NOB RH, mas ela precisa ser lida em conjunto com a resolução 17. E continuando com a nossa abordagem no campo do estudo acerca de concurso público, né? O nosso foco metodológico sempre vai ser observar o próprio texto das normativas para que os candidatos tenham acesso direto a essas informações, possam produzir memorização, fixação, não é? E sempre lembrando também que é necessário, indispensável a leitura atenta da totalidade da NOB RH SUS, da totalidade da resolução 17. Então, não é suficiente a leitura de resumos, não é suficiente apenas a visualização desse vídeo. A leitura é indispensável, também é indispensável a realização de exercícios de provas anteriores, seja da banca que fará o concurso, seja de bancas correlatas. Bom, dito isso, quais serão os nossos elementos de foco que a gente vai tratar? Da própria definição da gestão do trabalho no SUS, dos princípios éticos para os trabalhadores da assistência social, as equipes de referência de PSP, né, de proteção social básica, as equipes de referência da proteção social especial de média complexidade, as equipes de referência da proteção social especial de alta complexidade, as próprias definições da resolução 17, a diretriz para a Política Nacional de Capacitação, Cadastro Nacional de Trabalhadores do SUS, módulo CadSUS e mesa de negociação. A gente não está reproduzindo aqui a própria estrutura da NOB RH SUS, porque não é conveniente, né? O ideal é a gente tentar trabalhar, tentar fornecer aos candidatos e às candidatas uma visão sintética da norma, das duas normas, de maneira a facilitar a memorização, facilitar a identificação dos pontos principais dentro das provas de concurso público. Obviamente, vocês precisaram ler o documento na íntegra para não serem surpreendidos por questões que podem não ser aquelas que mais caem dentro dos certames, mas aqui a gente vai selecionar os trechos principais, aqueles com maior possibilidade de incidência nas provas, ok? Começando, então, pela própria definição de gestão do trabalho do Sistema Único de Assistência Social. A NOB RH SUS ela é uma resolução 269 de 2006, institui uma política de recursos humanos no SUS, enquanto eixo estruturante do sistema. O objetivo é assentar a base do RH do serviço, ou seja, dizer quais são os trabalhadores aptos a exercer as funções de execução da política nos CRAS, nos CREAs, nas unidades de acolhimento institucional, o enfrentamento das situações de precarização do trabalho. E aqui as estratégias para o enfrentamento da precarização vão estar balizadas na formulação, enfim, de uma dinâmica de gestão do trabalho. Então, enfim, uma dinâmica estruturada por monitoramento e avaliação, planejamento, né, definição de perfis dos trabalhadores, concurso público, tudo isso será fundamental dentro do escopo da NOB. E é preciso dizer que, como a gente já antecipou, a NOB precisa ser lida em conjunto com a resolução 17, principalmente naquilo que diz respeito à definição das equipes de referência. Falando um pouco da estrutura do documento principal da NOB RH SUS, a gente tem, a exemplo da própria NOB, da PNAS, uma estrutura que elenca tópicos, né? Então, gestão do trabalho, princípios éticos, as equipes de referência, a capacitação, controle social, e a partir disso, caracteriza a responsabilidade do Distrito Federal, dos municípios, dos estados e da União. Responsabilidades comuns no campo da gestão do trabalho do SUS, no campo da educação permanente. Então, essa é a estrutura do documento. Não é necessário, do ponto de vista do estudo para concurso público, o foco nessas responsabilidades de cada ente. Não é isso que mais cai. Agora, o candidato precisa ter ciência, porque podem surgir questões surpresas dentro desses tópicos. Então, vocês devem estudá-los, não trataremos deles aqui nesta aula, porque não é o mais conveniente. O conveniente
é produzir uma visão sintética, focada nos elementos principais, mas vocês precisam estar cientes do conjunto da obra, ok? Bom, dentro da definição de gestão do trabalho do SUS, o que a gente tem como tarefa dessa esfera da assistência social? Então, o objetivo é garantir a desprecarização dos vínculos de trabalho, inclusive com o fim da terceirização, garantir a educação permanente dos trabalhadores, então a ideia de disseminação de conhecimento, de formação continuada, né, de todos os atores do SUS, isso é muito importante, é central na NOB, realização de planejamento estratégico, gestão participativa, então os trabalhadores precisam estar apoiados, precisam estar com incidência nos processos de definição da gestão do trabalho, do ponto de vista do controle social, e também integração e alimentação de sistemas de informação em âmbito local, mas também em âmbito federal, sobretudo por meio do CadSUS, a gente vai ver isso um pouco mais à frente. Bom, sinalizando as definições acerca da gestão do trabalho no SUS, a gente tem agora princípios éticos para os trabalhadores da assistência social, ou seja, princípios que norteiam a intervenção dos agentes da execução do serviço, sobretudo. Então, a NOB lista uma série de princípios, na medida do possível, é importante que vocês os memorizem, eles têm caído um pouco mais nos certames, principalmente nos últimos 3 anos. Essa temática ela é muito importante, principalmente quando ela está relacionada com deveres dos trabalhadores do SUS em relação aos usuários. Então, a gente vai ver isso a partir de agora. Vamos ao conteúdo. Então, a gente tem o primeiro princípio, defesa inteligente dos direitos socioassistenciais. B, compromisso em ofertar serviços, programas, projetos e benefícios de qualidade que garantam a oportunidade de convívio para o fortalecimento de laços familiares e sociais. C, promoção aos usuários do acesso à informação, garantindo conhecer o nome e a credencial de quem os atende. D, proteção à privacidade dos usuários, observando o sigilo profissional, preservando sua privacidade e opção em resgatando sua história de vida. Compromisso em garantir atenção profissional direcionada para a construção de projetos pessoais e sociais para autonomia e sustentabilidade. F, reconhecimento do direito dos usuários a ter acesso a benefícios e renda e a programas de oportunidades para a inserção profissional e social. G, incentiva os usuários para que exerçam o seu direito de participar de fóruns, conselhos, movimentos sociais e cooperativas populares de produção. Então, a participação do usuário é um objetivo ético. Esse item G é muito importante, é um dos que mais cai. Tá? H, garantia do acesso à população à política de assistência social sem discriminação de qualquer natureza, gênero, raça, etnia, credo, orientação sexual, classe social ou outras, resguardados os critérios de elegibilidade dos diferentes programas, projetos, serviços e benefícios. E devolução das informações colhidas nos estudos e pesquisas aos usuários, no sentido de que esses possam usá-las para o fortalecimento de seus interesses. Ou seja, a sistematização de dados da política feita tendo o trabalhador como ponta de lança deve retornar aos usuários, sobretudo aos movimentos de usuários. J, contribuição para a criação de mecanismos que venham desburocratizar a relação com os usuários, no sentido de agilizar e melhorar os serviços prestados. Então, a gente tem aqui, na NOB princípios éticos, na NOB RH, princípios éticos, estão focados em detalhar, discriminar o papel do trabalhador frente à promoção dos usuários, promoção da autonomia, promoção do acesso aos serviços, respeito à privacidade. Né? A privacidade é um tema muito importante, ela está vinculada, inclusive, com as responsabilidades deontológicas dos profissionais dentro da política pública, especialmente assistentes sociais e psicólogos. Bom, agora a gente chega nos passos que eu considero os mais importantes para o estudo de concurso público naquilo que diz respeito à NOB RH. Os quadros de referência das equipes do serviço precisam ser decorados. Não tem como. É a temática que mais cai, a que mais é cobrada, né? Embora até de maneira repetitiva, pode ser às vezes que não caia numa prova ou em outra, mas é o tipo de surpresa que deve ser evitado a todo custo. Então, daqui para frente, todos esses quadros, todas essas discriminações precisam ser memorizadas pelos candidatos e pelas candidatas. Importante dizer também que a gente está lidando principalmente com definição de equipes de referência a partir da noção de unidade de serviço, e não do serviço em si. Então, a NOB não especifica,
por exemplo, a equipe de referência do PAEF, do PAEF, do Medidas, né, da abordagem social, mas ela está focada nas unidades, no CRAS, no CREAS, no equipamento, né? Uma outra questão fundamental é a ideia de equipe de referência. Então, a equipe de referência é um patamar por meio do qual se desenvolve a equipe de execução de serviços. A gente tinha um outro nome para esse tipo de equipe, que era o de equipe mínima, mas essa terminologia não é mais utilizada. Inclusive, se vocês tiverem uma questão de concurso, por exemplo, em que vocês têm uma opção com a terminologia equipe mínima e outra opção com a terminologia equipe de referência, a terminologia equipe mínima estará errada, a terminologia equipe de referência será a terminologia correta. Né? Aqui, um apontamento para identificar o que marcar e o que não marcar dentro das questões nos momentos de prova, isso é muito importante. Falando especificamente dos centros de referência da assistência social, ou seja, as equipes da PSB, da Proteção Social Básica, a gente vai ter a remissão na NOB à ideia de porte de município. Então, as equipes vão ser dimensionadas segundo os portes. Nós temos na assistência social o porte 1, os municípios de porte 2, né, pequeno porte 2, municípios de tamanho médio, municípios de grande porte, municípios caracterizados como metrópoles e Distrito Federal. Então, para municípios de pequeno porte 1, nós vamos ter até 2.500 famílias referenciadas, 2 técnicos de nível superior, sendo um profissional assistente social e outro psicólogo. Vejam, aqui está dizendo outro preferencialmente psicólogo. Entretanto, a resolução 17, ela diz que compõe as equipes dos serviços socioassistenciais obrigatoriamente assistente social e psicólogo. Então, a gente tem aqui uma alteração tácita da NOB RH, aonde existir a palavra preferencialmente, a gente vai ter que ler obrigatoriamente. Portanto, a presença do psicólogo é obrigatória. 2 assistentes sociais, no mínimo psicólogo, mais 2 técnicos de nível médio. No caso dos CRAS de pequeno porte 2, que referenciam até 3.500 famílias, 3 técnicos de nível superior, sendo 2 assistentes sociais e 1 psicólogo, obrigatoriamente, não preferencialmente mais, e 3 técnicos de nível médio. Municípios de grande porte, 4 técnicos de nível superior, 2 assistentes sociais, 1 psicólogo e 1 profissional que compõe o SUAS. Esse profissional que compõe o SUAS pode ser qualquer um dos listados na resolução 17, à exceção do advogado, naquilo que diz respeito à equipe de referência da básica. Então, por exemplo, a gente pode ter o 4º técnico sendo um outro assistente social, a gente pode ter o 4º técnico sendo um psicólogo, então teríamos 2 assistentes sociais, 2 psicólogos. Podemos ter esse 4º técnico sendo um pedagogo, né, 2 assistentes sociais, um psicólogo, um pedagogo, economista doméstico, terapeuta ocupacional, musicoterapeuta, sociólogo, antropólogo, todos são profissionais possíveis. Né? Importante entender que esse 4º profissional, ele terá sua categoria definida de forma facultativa pelo gestor, ele é obrigatório, mas o tipo de profissional o gestor escolherá com flexibilidade dentro da lista da resolução 17, e nós veremos um pouco mais à frente. Além desses profissionais de nível superior, teremos ainda 4 técnicos de nível médio. Equipe de referência da média complexidade, CREAS, né? E aqui a gente tem uma diferença de categorização. Ao invés de falarmos de porte de município, capacidade de atendimento vai ser um indicador central para a discussão. Então, equipamentos com capacidade de atendimento para até 50 pessoas ou indivíduos, teremos um coordenador, um assistente social, um psicólogo, um advogado, 2 profissionais de nível superior ou médio para abordagem dos usuários. Se forem profissionais de nível superior, serão aqueles listados na resolução 17, um auxiliar administrativo, e no caso dos CREAS, com capacidade para até 80 pessoas ou indivíduos, um coordenador, 2 assistentes sociais, 2 psicólogos, 4 profissionais de nível superior ou médio para abordagem dos usuários, 2 auxiliares administrativos. Não confundir aqui que esses profissionais não são do serviço de abordagem, não necessariamente. São profissionais do CREAS. Né? A NOB não faz associação entre profissionais e serviços. Os serviços precisam ter as suas equipes, mas aqui a categorização para a construção de equipe de referência está focada nos equipamentos, como a gente já bem disse.